queridos betelinos, graça e paz. Meu nome é Ana Paula e nós estamos novamente com vocês hoje no Betelina em Ação com a missionária Claudiceia Silveira Ayala, casada com o pastor missionário Manuel Ayala. Ela foi aluna do Betel Brasileiro em João Pessoa, do internato, isso há mais de 30 anos, e tem uma história linda na Europa, principalmente trabalhando com os ciganos. E é uma honra para nós recebê-la, irmã. Obrigada porque aceitou o nosso convite, tão disposta, né, querida? Hoje ela está em Portugal, numa fase cuidando da sua saúde. Nós temos intercedido e cremos que o Senhor está cuidando da irmã, né? Irmã Claudiceia, seja muito bem-vinda. Então, eu queria que você pudesse falar para nós sobre o seu envio, né? Dizer quem são seus apoiadores nesse momento. A palavra está com a irmã. Obrigada, Ana Paula. Deus abençoe a todos que estão ao alcance, né, desta gravação, deste vídeo. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade e a honra é nossa de poder participar, de poder atender ao seu convite. Muito obrigada, querida. Bom, nós temos realmente, como você falou, uma história, é um bocadinho longa, eu já não sou tão jovem, né, mas desde jovem entreguei minha vida a Jesus, aos 18 anos de idade, fui ao Betel Brasileiro aos 22, e aos 25 anos eu já estava em Portugal, trabalhando aqui com o povo cigano. Eu ainda era solteira, e foi no Betel que eu recebi o chamado do Senhor para trabalhar com o povo cigano. Então, eu louvo a Jesus por tudo aquilo que ele tem feito até hoje. Com o passar dos anos, o Senhor me levou até o Peru, também foi um parêntese da minha vida, e lá conheci o meu marido, e ele tinha um forte chamado para o trabalho entre os ciganos também. Então, eu pude entender aquilo que eu não havia entendido quando eu cheguei lá, e quando eu fui para lá, aliás, e nós casamos, lá no Peru trabalhamos com os ciganos enquanto estivemos lá. Depois o Senhor começou a falar muito forte para voltar a Portugal, e agora já voltava a Portugal com meu marido e meus 3 filhos varões, que Deus nos deu lá no Peru. Então, aqui em Porto, nós fomos enviados pelo Betel Brasileiro, mas com o chamado pelo Instituto Bíblico Betel Português. Então, o Betel Português se encarregou de nós, de toda a papelada, responde por nós até hoje. Quer dizer, agora já somos portugueses, né? Mas estamos ainda ligados ao Instituto Bíblico Betel Português, e até hoje o Betel Português responde por nós aqui no país. Nós louvamos ao Senhor, Deus abriu as portas, como Ele prometeu. É uma história realmente, Ana Paula, é uma história, e quando eu olho para trás, eu vejo que Deus cumpriu tudo aquilo que Ele falou. Não é? Ele chamou e confirmou, e nos trouxe, levantou nosso sustento, porque na altura, quando nós viemos para cá com a família, não era fácil, mas o Senhor levantou o sustento, nós estávamos dispostos a vir, ainda que não tivéssemos sustento nenhum, somente cumprindo o chamado de Deus, porque nós nos apegamos à palavra do Senhor, lá em Isaías, capítulo 6, quando o Senhor pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Ele nos chama, Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe as nossas impossibilidades, Ele sabe o que nós temos no momento. Nós tínhamos 3 filhos pequenos, o meu mais novo ainda ia fazer 1 ano. Então, eu não podia dizer: Senhor, olha, nós temos 3 filhinhos pequenos, como nos vamos deslocar do Peru para Portugal? Deus já sabia isso, então nem adiantaria nós estarmos apresentando coisas que Ele já sabe. Então, o que é certo é que o Senhor levantou o sustento para nós, desde aquele tempo até hoje. Um grupo de irmãos que sustentava o pioneiro
entre a obra cigana aqui, que era um pastor português, ele e a sua esposa trabalharam muitos anos entre o povo cigano, e eles nos apoiaram também, nos receberam como pais, nos ajudaram, informando, né, sobre nós, e aquele grupo de irmãos que o sustentava também desejou sustentar-nos. Isso foi Deus que os tocou. Então, até hoje, ainda temos esse sustento através desse grupo, que vai mudando, não é aquele grupo rotativo através dos anos, mas sempre fiéis. É uma pequena missão que se formou, e sempre fiéis a nós, não é? Sempre fiéis ao Senhor para nos sustentar. E o Senhor tem sido fiel. Mas também algumas igrejas, tanto no Brasil, não são muitas, né? No Brasil, talvez uma ou duas igrejas que depositam alguma oferta para nós. Também algum irmão, particularmente, que quando é tocado pelo Senhor, então envia, chega na hora certa, porque o trabalho que nós estamos fazendo agora na Sérvia é um trabalho de muitas necessidades materiais, em todos os sentidos, não é? Mas, então, o Senhor nos tem sustentado a nós e também nos ajudado a atender tantas necessidades materiais ali no campo da Sérvia. Então, assim nós estamos aqui. Bom, é bom ouvir, né, essa dependência, porque a gente vê a dificuldade humana, né, de estar sob a dependência do Senhor, e assim, depois de muitos anos ver a fidelidade, o cuidado, e eu me alegro de ouvir a irmã e ver que a irmã tem se disposto, né, estar na dependência, e com breves palavras disse até que o Senhor foi fiel, né? Cuidou dos meus filhos, cuidou de mim, e a levantou de várias formas, às vezes com os irmãos que são mais contínuos, outros são mais avulsos, mas o Senhor cuidou de nós. Que lindo, Amém. irmã Cléia. Eu vi a sua história, do seu chamado, no livro Semeadores, e foi o primeiro contato que eu tive sobre a sua pessoa nesse livro. E eu tinha no meu coração que eu ainda ia conhecê-la. Amém. Glória a Deus. Que eu acho... Glória a Jesus. Glória a Deus. Na época, eu fiquei muito tocada, porque é uma história de fé, né? Hoje a gente vê que as pessoas põem muitas barreiras para servir. Eu vejo assim, um aluno começa a apertar o calo dele, ele já quer desistir. É verdade. Mas eles precisam ler mais os semeadores, os nossos livros, para perceber que a gente vence a circunstância, né? Sim. E eu queria que a senhora falasse um pouco como a senhora foi parar no seminário. Como foi a sua ida para o seminário e depois como foi essa convicção de trabalhar como cigante? Ok, Ana Paula. Quando eu me converti a Jesus, eu tive uma transformação muito grande em minha vida. A minha vida mudou, mesmo totalmente, porque eu era uma pessoa insatisfeita, infeliz, doente. Apesar de jovem, 18 anos para 19, eu já tinha uma história de enfermidade, tinha problemas nervosos, vivia na mão dos médicos, tomava pastilhas para dormir. A minha família pensava que eu ia ficar maluca, eu ia ficar louca, e tinha medo até de me internar no hospital, porque às vezes eu tinha que ir mesmo para o hospital, mas a minha família ficava com medo que me internassem, que eu ficasse maluca para sempre. Mas foi nessa situação, numa crise terrível, que Jesus me resgatou. E eu entreguei minha vida ao Senhor, comecei a trabalhar na igreja, onde eu aceitei Jesus como meu Salvador, onde eu fui fazer a minha decisão pública, porque eu aceitei Jesus lendo um Novo Testamento.
e onde eu fiz a minha decisão pública, comecei a trabalhar com os adolescentes. Era a minha paixão. Durante 2 anos e meio, trabalhei com eles, e eu pensava que eu não precisava ter um preparo teológico, um preparo no seminário. Era esse o meu pensamento. Eu pensava assim, não, o que eu sei, porque eu tive uma formação muito boa na igreja, o meu pastor era muito zeloso pela palavra, a escola dominical era um verdadeiro seminário, então eu pensava que não era mais necessário fazer mais nada, não é? Era só seguir em frente trabalhando com os adolescentes, mas quando Deus tem um propósito, um plano, esse plano não é frustrado jamais. Eu não sabia qual era o plano que Deus tinha, não é? Tudo era novo para mim, poucos anos de convertida, trabalhando sempre para o Senhor, com a minha vida totalmente transformada, era uma felicidade imensa. Conhecer a Jesus, para mim, foi a coisa mais importante e bela que já aconteceu. Então, eu pensava que eu não precisava me preparar. Mas um dia, uma menina da minha igreja, que sentiu também um chamado e foi para o seminário, Deus transformou a vida dela, porque ela, apesar de crente, tinha um coração com muita vaidade, era uma pessoa endurecida também, não pensava nunca, jamais em ser missionária. E Deus lhe deu uma experiência tão poderosa que ela se rendeu e foi ao seminário. Um dia ela esteve de férias, veio passar umas férias na igreja, ela era de lá da nossa igreja, e eu estava no portão da igreja conversando, estavam alguns jovens, e ela estava ali conversando com todos nós, e em um dado momento, ela olhou assim para mim, e ela disse, Claudicéia, você precisa ir para o Betel. Quando ela disse aquilo, parece que do meu ouvido entrou assim uma voz diferente da dela. Não era ela falando, mas quando entrou aquela voz no meu ouvido, era como se fosse Deus a falar. E pronto, tem mais detalhes, né? Mas eu me rendi ao Senhor e fui para o seminário. Eu fui e eu vi que eu precisava de um preparo. Eu vi que eu não sabia nada, como é importante. Deus tem tantas coisas para nós, Ana Paula. Ele tem tantas coisas, tantas surpresas. Então, a minha ida para o seminário foi uma surpresa para mim. Eu descobri tantas coisas maravilhosas ali. A palavra do Senhor, que já era o meu alimento, mas se tornou a minha companhia constante. Eu pude ver que eu precisava mesmo estar ali. E foi ali no Betel brasileiro, naquela casa de profeta, aquela casa maravilhosa, onde a gente sentia a presença de Deus em cada recanto da casa. Para que você tenha ideia, até nos banheiros nós sentíamos a presença de Deus. Eu tive experiências de sentir a presença de Deus, os olhos do Senhor sobre nós, até no banheiro. Foi impressionante, impressionante. Então, foi ali naquela casa, subindo aquelas escadas e descendo, louvando a Deus, cantando. Foi ali ouvindo sobre missões, sobre o temor do Senhor, sobre a obediência a Deus. Foi ali que Deus me chamou para a obra entre os ciganos. Porque eu pensava que eu, terminando o curso do Betel, eu ia voltar para a minha igreja em Recife, eu sou de Recife, e ia continuar o trabalho com os adolescentes, que era, como eu disse, a minha paixão. Mas ali no Betel, o Senhor me deu uma experiência tão profunda, um chamado especial para o povo cigano. Eu tive um sonho onde o Senhor, naquele sonho, eu que não era casada, que não tinha nenhuma experiência nesse sentido, eu sonhei que eu estava dando à luz a uma criança. E foi tão interessante. E na manhã seguinte eu amanheci, mesmo muito dolorida. Parecia que eu tinha realmente dado à luz a uma criança e eu não entendia nada sobre isso. Aquilo ali era Deus mostrando que estaria nascendo na minha vida
algo novo, que eu estaria dando à luz a uma criança. Estava grávida de uma criança, e essa criança era o ministério entre os ciganos. E o Senhor me chamou para o povo cigano, vou dizer em rápidas palavras, porque essa é uma história muito grande. Eu estava uma sexta-feira à tarde, eu estava de folga naquela sexta-feira da tarde, não tinha nada de fazer. A gente terminava as atividades na sexta-feira de manhã para nos preparar para o final de semana. E eu fui na biblioteca, escolhi um livro para ler, passar algum tempo ali lendo. E eu, pelo título do livro, eu escolhi o livro para ler. Naquele dia eu encontrei um livro que o título era Caminhos Gloriosos. E eu pensava que falava da glória, do céu, coisas assim. E então eu comecei a ler. Quando eu comecei a folhear e vi o índice, então eu vi que era o testemunho de um pastor de Petrópolis, de um pastor da igreja metodista wesleyana, o bispo Gessé, não me lembro agora o seu sobrenome, acho que Gessé Teixeira de Carvalho, algo assim. E era o testemunho dele, que ele andou pela Europa, ele também foi até o Médio Oriente, visitou Israel, o Egito, mas ele teve uma passagem por Portugal. Nessa altura, eu já sabia que eu vinha para Portugal, Deus já me havia dado a revelação que eu, ao sair do Betel, eu vinha para Portugal, já havia me revelado que eu já não ia mais voltar para a minha igreja, mas eu comecei a orar perguntando a Deus o que é que eu vinha fazer aqui, né, em Portugal. Então, quando eu estava lendo aquele livro, quando eu vi o título que ele passou para Portugal, eu escolhi o capítulo que falava sobre Portugal, especificamente, porque era do meu interesse. Então, no princípio do capítulo sobre Portugal, havia uma foto desse pastor com esse casal que foi o pioneiro entre a obra cigana aqui, e tinha um grupo de ciganos, a foto de um grupo de ciganos. E naquela hora que eu vi aquela foto, eu comecei a ler aquele testemunho, o Espírito Santo disse, é com este povo que você vai trabalhar. E Deus já me havia dito, porque eu disse que é uma longa história, já me havia confirmado dizendo que eu vinha e que ele me ia dar muito amor por aquele povo. Eu pensei que era o povo português, mas, afinal de contas, era o amor que tinha que ser muito grande para trabalhar com o povo cigano, né? Para perseverar. Então, quando eu vi aquela foto, o Senhor disse, é com este povo que você vai trabalhar. Aí, naquela hora, eu senti como que eu me desmoronei toda, eu me senti tão incapacitada, tão pequena, e a primeira coisa que me veio à mente, eu digo, eu não sei nem onde é que tem ciganos, nem onde é que eles estão. Eu disse assim para o Senhor, e caí num pranto, e ali o Senhor falou muito comigo. Para encurtar a história, o Senhor me deu contato com esse pastor, esse casal ancião que trabalhava já com os ciganos aqui. Deus abriu o coração deles, eles disseram que me receberiam como sua filha, e eu vim para cá. E quando eu cheguei aqui, em 1978, 1º de setembro de 1978, quando eu cheguei aqui, passados uns dias, eu fui trabalhar com o primeiro grupo cigano, porque antes de eu vir, ele perguntou se eu podia fazer um curso de alfabetização para ajudar os ciganos a ler, os adultos. E eu fiz esse curso de alfabetização por aquele método Laubar, em São Paulo e no Rio. E quando eu cheguei, fui trabalhar com o primeiro grupo cigano para ensiná-los a ler, mas isso era um trampolim, porque o que eu queria mesmo era trabalhar com eles, não é? Pregar. Mas naquela altura, Ana Paula, aqui em Portugal, entre os ciganos, era muito difícil o ministério feminino. Eles não aceitariam uma mulher como líder, como pastora, como missionária, como pregadora, nada dessas coisas. Então, eu tinha que começar mesmo com as crianças, com as mulheres, e se eu quisesse alcançar também os homens com a mensagem do Evangelho, eu tinha que fazer algo mais. Então, o curso de alfabetização foi muito útil e muito bom, porque eu pude ensinar muitos ciganinhos a ler, ciganos que não sabiam nada
nenhum O, nenhum A. Eles aprenderam rapidamente, vários deles, glória a Deus. Então, quando eu cheguei, o importante aí que eu quero deixar é que o primeiro grupo cigano com quem eu fui trabalhar era exatamente os ciganos que estavam naquela foto do livro. Então, isso para mim foi tão marcante, porque eu disse, meu Deus, como tu és fiel. Quando tu falas, tu cumpres, tu dirige. Senhor, tu conduz nossos passos. Meu Deus, olha, para mim foi maravilhoso. Então, eu ver aquele grupo do livro, agora, pessoalmente, eu trabalhando com eles, como o Espírito Santo me disse naquela tarde, é com este povo, além de ser os ciganos, era com aquele grupo que eu ia trabalhar. Então, graças a Deus, até hoje o Senhor tem sido assim, não é? Tem orientado, dirigido, cumprido aquilo que Ele tem falado. E você me perguntou qual foi a outra pergunta? Eu já falei tanto que... Qual a necessidade do preparo, né? Qual é essa necessidade? A importância do preparo para o missionário? Olha, em primeiro lugar, para mim, na minha experiência, né, cada um pode ter a sua concepção dessa pergunta, mas para mim, o preparo, para mim no Betel, o preparo mostrou que eu não sabia muito, né? Então, que eu precisava de saber muito mais, de estudar a palavra sistematicamente, de ter um compromisso com o estudo da palavra. É um pouco diferente de como a gente faz em casa, não é? Como o crente normal, lê a Bíblia, ama a Deus, vai para a igreja, é uma bênção. Mas quando você vai para uma escola bíblica, para um seminário, então você tem um compromisso, você tem regras, você então vai descobrindo a beleza da palavra. E outra coisa de muita importância no preparo são as oportunidades que Deus nos dá, Ana Paula, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Olha, a oportunidade de aprender, não é? De aprender muito mais, de ouvir servos e servas que Deus levanta para o ensino da palavra, com coisas tão novas, tão poderosas, né? As oportunidades que Deus nos dá de conhecer campos, e também as oportunidades que Ele nos dá de se revelar, porque nós estamos ali naquele preparo, estamos centrados, né, ali no objetivo, e no meu caso, foram muitas as revelações do Senhor, não somente a mim pessoalmente, mas ali no convívio da escola, vendo como Deus age nos testemunhos, nas vidas dos nossos colegas, ou de quem chegava para nos ajudar, não é? Para ensinar ou para palestrar. Então, para mim, a importância do preparo foi muito grande. Eu não posso dizer que não podemos desprezar um preparo teológico, só se não pudermos, não é? Mas devemos nos esforçar para tê-lo de alguma maneira. De alguma maneira. O que Deus me deu foi assim, pessoal, foi no internato, mas para mim foi muito importante. Primeiro, conhecer a Deus. Uma das experiências que me marcou quando eu cheguei logo, eu amava o livro da Carta aos Efésios. Desde que eu me converti, que eu amava a Carta aos Efésios. Eu estudava a Carta aos Efésios, tão curtinha, mas eu repetia. Eu passava madrugadas lendo a Carta aos Efésios. E quando eu cheguei no Betel, o primeiro livro, a primeira carta que fomos estudar em exegese foi Efésios, e com a professora Durvalina, não é? Essa mulher de Deus tão cheia do Espírito Santo, que quando a gente via ela nos corredores do Betel, a gente dizia, profundidade das riquezas. Então, Durvalina foi a minha professora de exegese, e o primeiro livro foi a Carta aos Efésios. E eu pensei assim, isto para mim
é canja, né? Como diz o brasileiro, porque é a carta que eu mais amo. Eu passo as madrugadas estudando Efésios. E Ana Paula, quando a primeira prova que eu fiz da carta aos Efésios, eu tirei uma nota muito baixa. E eu chorei, eu fiquei decepcionada comigo. E eu disse, não pode ser. Eu amo essa carta, foi a que eu mais estudei na minha vida, desde que me converti. Fui no quarto da Durvalina, inconformada. Durvalina, eu não posso aceitar isto aqui. Eu não posso aceitar ela. Então, com aquela sabedoria, não é? Então, ela foi me mostrar que realmente nós não podemos pensar que sabemos tudo, mas que estava começando agora, né? O trabalhar de Deus na minha vida, no meu preparo. Então, eu louvo a Jesus pelo Betel brasileiro que abriu meus olhos e pelo preparo teológico que abriu meus olhos. Eu ainda não sei nada e nós vamos passar toda a eternidade ainda aprendendo de Deus, né? Glória a Deus e conhecendo a Ele. Aleluia. Graças a Deus. A senhora já falou um pouco da sua experiência, como foi construída, né, essa convicção missionária. Também já falou do seu tempo de preparo dentro do Betel, né? O que mais te marcou lá dentro? Lá, você fez parte do internato, né? Ou tem uma experiência assim que te marcou no tempo de preparo, lá no Betel, o que mais te marcou? Olha, Ana Paula, no Betel tudo me marcou. Não houve nada que não me marcasse. Tudo. A presença de Deus, de uma maneira tão poderosa, me marcou muito. Eu pude ver, eu já sabia, não é? A gente já sabe que Deus é real, mas eu pude ver ali um Deus tão presente, um Deus tão maravilhoso em todos os aspectos. Então, o Betel me marcou em tudo. Mas uma coisa que me chamava muita atenção, que me quebrantava, era o amor por missões. Era o que o Betel infundia em nossos corações. Eu creio, não era o Betel, era o Espírito Santo, o que nos infundia sobre missões nos nossos corações. E o temor do Senhor, olha, tudo me marcou. O temor de Deus, o que é temer a Deus? Ali naquela casa, a gente não podia brincar com Deus, não podíamos pensar que estávamos longe dos seus olhos. Não. Tudo, em todos os momentos, o Senhor estava presente ali conosco. Então, a presença de Deus, o temor do Senhor, a ênfase de missões ali marcou muito a minha vida. Eu, sinceramente, eu podia contar muitas coisas, mas não posso expressar o que mais me marcou, porque tudo me marcou ali, naquela casa. Tudo, as minhas experiências, meu chamado, tudo isso ficou. A ênfase que a dona Lídia dava para nós de não amar as nossas próprias vidas. Quero dizer para você, Ana Paula, que eu gostaria, se voltasse o tempo, eu gostaria de fazer de novo o Betel. Né? Eu gostaria de passar por todas aquelas experiências outra vez. Eu me emociono muito quando eu falo do Betel. Tudo me acompanhou até hoje. Tudo que eu aprendi no Betel me acompanhou até hoje. O Jogral, eu fazia parte do Jogral, fiz parte dos Jograis que viajava o Brasil inteiro, que hoje é o Ministério Vida. Naquela altura só dizia que era o Jogral, né? O Jogral do banquete, nós dizíamos assim. Isso me marcou, as experiências passadas, quando estávamos orando para Deus dar a mensagem. As mensagens não eram dadas de qualquer maneira, a mensagem era debaixo da oração, de jejum. Né? Eram dias de jejum e oração, 3 de jejum e oração consecutivos, dia e noite, às vezes 7 dias. Então, tudo isso marcou. Foram 3 anos
de experiências, Ana Paula. Que lindo ouvir, né? Que tantas coisas aconteceram e depois de 35 anos a senhora fala com alegria ainda. Amém. Então, Verdade. querida, irmã Claudiceia, o que é mais importante para a vida de um obreiro? Também o que eu vou dizer para você, como se fosse a pergunta anterior. Há muitas coisas importantes, não é? Mas eu creio que a mais importante é o que nos sustenta, é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus através da sua palavra e da oração. São duas coisas que nós não podemos descuidar como obreiros do Senhor. Porque hoje nós temos muitas distrações, Ana Paula. Nós temos muitas coisas para fazer, temos tantas ofertas, não é? De coisas, de atividades, de muitas coisas. Mas se nós descuidarmos da comunhão com Deus, então nós seremos talvez folhas secas, não é? Mas para mim a coisa mais importante é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus não interfere em nada da nossa vida, ou seja, na minha família, com os meus filhos. Eu tenho que primeiro estar em comunhão com Deus, para eu estar em comunhão com meu esposo, para eu estar em comunhão com meus filhos, para eu ter autoridade com eles. Os meus 3 filhos agora estão casados, são casados. Eu já tenho uma neta com 19 anos. Nesse momento eu estou na casa de um filho que é pastor aqui nesta pequena cidade, e ele tem 3 filhos. Ele também estudou no Betel com a sua esposa em João Pessoa. Tenho mais outro filho que também estudou com a esposa em João Pessoa. E até hoje, para a glória de Deus, nós mantemos, tanto meu marido como eu, mantemos sobre os nossos filhos uma autoridade. Mas não é aquela autoridade que se mete na vida deles, no pessoal deles, da família, nada disso. Eles têm a vida deles, pessoal e familiar, à parte. Nós não nos metemos, a não ser que sejamos chamados, né, para alguma coisa, alguma consulta. Mas a autoridade que nós temos ao falar com eles, ao aconselhar, ao conversar com eles, o temor, a comunhão com Deus não interfere em nada na nossa vida. Pelo contrário, nós temos que ter primeiro a comunhão com Deus para ter uma vida abençoada, uma vida de vitória, seja conjugal, seja familiar, seja no ministério, né? Então, eu creio que é isto. A comunhão com Deus é muito importante, é a coisa mais importante que nós, como obreiros, devemos conservar e não nos distrair, não deixar que o inimigo nos distraia com nada, porque há muitas coisas que podem distrair o obreiro. Irmã Claudiceia, que conselho você daria para um aluno que está se formando no Betel brasileiro? Olha, o meu conselho, eu não pensei em nenhum conselho para dar a eles, mas o meu conselho é que eles levem a sério o seu chamado, amem a palavra de Deus, amem a oração, a comunhão com o Senhor, e esteja sempre disposto a dizer sim ao Senhor. Porque, como eu disse no princípio, Deus conhece tudo a nosso respeito. Então, diga sempre sim ao Senhor, porque Ele já passou adiante de você, aluno. E fale um pouco assim para nós do seu ministério atual. O que tem acontecido, como a irmã tem trabalhado, tem servido. Eu sei que você está agora em Portugal, né? Sim. Bom, o nosso ministério atual
é um pouco diferente do ministério, é com os ciganos, igualmente, só que é numa realidade diferente daquela realidade que nós encontramos, por exemplo, no Peru e aqui em Portugal. É o mesmo cigano no mundo inteiro, as tradições, o idioma universal. Somente em Portugal e Espanha que tem uma diferença no idioma, tem muitas palavras iguais, mas não é fluente como nas outras partes do mundo, tanto Europa como América do Norte, como América do Sul. Eles têm um dialeto universal. O nosso trabalho, por exemplo, somente bem em 2 palavras, para poder falar do atual, o nosso ministério em Portugal foi diferente. Por quê? Porque os ciganos aqui, eles tinham a sua independência financeira, eles tinham seu estilo de vida já estabelecido, eles são negociantes, vão às feiras, e sempre sustentaram a obra, não é assim, sustentaram no sentido dos aluguéis dos salões, nunca tivemos aqui uma sede própria, sempre eram salões alugados. Aqui, em 22 anos, foram 16 igrejas que foi aberta, não é? Exclusivamente igrejas ciganas, mas tivemos pessoas também não ciganas a participar. Mas os ciganos assumiam toda essa despesa, não é? Nós não precisávamos fazer nada. Eles são muito generosos, os convertidos são muito generosos para sustentar a obra. Nesses últimos 13 anos, vamos dizer, não 13, porque o último ano e meio, ou quase 2, não é? Quase 2 anos, nós estamos aqui em Portugal, como você sabe, Ana, mas talvez alguém não saiba, né? Alguém que vai ouvir. Eu fui diagnosticada com câncer de mama, e o ano passado, em maio, eu vim a Portugal, como viemos sempre, cada ano, renovar alguns papéis, fazer o chequeio de saúde, porque eu tenho um problema de diabetes. E então foi nesse check-up, nós dizemos chequeio em espanhol. Meu marido fala espanhol e às vezes sai assim umas palavras misturadas. Nesse check-up eu fui diagnosticada com esse câncer de mama e fui operada. Depois veio todo o processo da químio, que durou até dezembro, e só fui liberada em abril, fim de abril, para voltar à Sérvia. Voltamos em junho, mas tivemos que voltar de novo agora. Ainda tenho muita coisa para fazer. Então, esses últimos 2 anos, eu não temos estado na Sérvia como antes, não é? A tempo inteiro. Meu marido, o ano passado ficou um tempo. Esse ano nós fomos, outro tempo. Mas, então, a realidade na Sérvia é totalmente diferente da realidade em Portugal. Os ciganos em Sérvia são muitíssimo marginalizados, e por serem, aqui em Portugal, a discriminação, mas os ciganos se impõem a isso. Mas na Sérvia, eles, além de serem discriminados, eles são marginalizados, desprezados, não é? E não têm chance em trabalho. Eles, para que vocês tenham ideia, até mesmo no sistema de saúde, eles são muito desprezados. Nós tivemos várias oportunidades de acompanhar ciganos aos médicos, aos hospitais, e vimos como são tratados, não é? E terrível, não vale a pena falar agora disso, mas é uma realidade muito dura, especialmente na parte norte da Sérvia. Na parte sul, que os ciganos são sérvios, originados ali mesmo, como sérvio, eles vivem de um modo melhor, um pouco melhor. Na parte onde nós vivemos, que é a parte que se chama Voivodina da Sérvia, que é margem fronteiriça com a Hungria, há muitos ciganos que são de descendência húngara, porque essa região onde nós moramos antes pertenceu à Hungria, e a Sérvia anexou em anos atrás. E os ciganos que viviam, não só ciganos, mas toda a população
que vivia naquela região, que era húngara, continuou ali, como sérvios agora, mas com todos os seus costumes húngaros, seu idioma, tudo isso. Eles falam húngaro, falam sérvio e falam o dialeto cigano. E os húngaros são muito diferentes dos sérvios originários, dos originais, aliás. E os ciganos húngaros são muito pobres, paupérrimos, paupérrimos. Para que vocês tenham ideia, quando nós chegamos, nós ficamos estarrecidos de ver ciganos em um certo lugar onde nós trabalhamos, ajudando um pastor local. Nós víamos ciganos fazer plantão num lugar onde eles jogam o lixo e os animais mortos. Faziam plantão para pegar aqueles animais que eles eram jogados naqueles buracos, não sei para quê, para ser queimados ou qualquer coisa, e eles levavam para casa para comer. Então, até esse ponto chega a pobreza. Então, a realidade deles muito diferente. Além da realidade da pobreza e da miséria, a sujeira e tantas outras coisas, é a ignorância espiritual enorme, 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 porque depois que o comunismo caiu naquela região dos Balcãs europeus, então se levantou a igreja ortodoxa, é a mesma ortodoxa russa, é a mesma daquela região. A igreja ortodoxa oprime e escraviza os seus fiéis com doutrinas de demônios mesmo. O que diz a palavra, consultar os mortos, fazer festa para os mortos, fazer banquete para os mortos, levar comida para o cemitério e fazer festa lá, e como se o morto estivesse comendo. Tudo isso empana e cega ainda mais a mentalidade do povo, não só dos ciganos, né? Então, nós encontramos também um povo bloqueado, que, pensando, morreu, acabou, apesar de fazer aquelas manifestações pelos mortos, mas eles não pensam na eternidade como a Bíblia diz, né? Eles pensam como eles ouviram. Então, eles não têm essa ideia. Então, muito difícil, uma mentalidade dificílima, mas Deus começou a manifestar o seu poder, né? E tem manifestado. Tem vários obreiros nacionais que trabalham como nós, da mesma maneira, com ciganinhos pobres, miseráveis. Lá nós temos que fazer uma obra integral, o evangelho integral mesmo, é pregar o evangelho, é expulsar os demônios, é dar o pão, não é? Dar o pão, porque eu vou dizer, Deus é bom para você, mas ele está morrendo de fome. As suas criancinhas vão dormir sem comer. Então, na nossa aldeia era muita miséria. Graças a Deus, o Senhor foi transformando a mentalidade deles. Hoje, muitos dos nossos ciganinhos ali, eles têm gosto pelo trabalho, não encontram trabalho fácil, mas já se encontra ainda um trabalho ruim, duro, mas encontra. Mas muitos deles estão trabalhando por sua própria conta, não é? Porque Deus assim nos orientou, ajudá-los a tomar esse gosto pelo trabalho, criar animais, fazer alguma coisa por eles mesmos, né? Trabalhar, compramos carroça, cavalo para alguns ciganinhos, galinhas para outros, porcos para outros, para que eles tomassem gosto pelo trabalho, né? E então, aquilo foi mudando a mentalidade deles. Hoje, a nossa aldeia, as crianças já não vão dormir sem comer. De alguma maneira, eles conseguem trazer o pão para dentro de casa. Nós também vamos dando trabalho para eles, tanto na igreja, eu dou na minha casa, chamo 1, 2, 3, 4, 5 ciganos. Eu vou dizer, o senhor me orienta, né, para chamá-los para trabalhar no meu quintal, fazer, às vezes eu invento trabalho para que eles venham trabalhar e a gente possa pagar. Não podemos chegar e dar-lhe dinheiro na mão, nós temos que distribuir as ofertas que vão chegando. Quando é na minha casa, pagamos com o nosso dinheiro. Quando é na igreja, quando é para ajudar outras famílias mais pobres, nós pagamos com o dinheiro das ofertas. É uma maneira deles trabalharem e ganhar o seu dinheirinho. Nós não vamos dar o dinheiro na sua mão. Não é assim. Eles têm que
entender que tem que trabalhar para se motivarem, não é? A sair adiante, não ficar estagnado naquilo toda a vida, recebendo, eu quero, eu preciso. Não, eles têm que entender que eles precisam, mas é trabalhar. Então, nós lhe ajudamos, damos trabalho, conseguimos alguma coisa, vamos fazer algum trabalho numa casa, então chamamos outras pessoas, alguns deles para trabalhar. E assim, Deus está mudando a situação. Ainda não está completo, né? Ainda há muita terra para conquistar. E louvamos a Deus, e aí onde entra a bênção dos irmãos que são tocados para ajudar, né? Do Brasil, nós temos um ou dois irmãos, particularmente, que quando podem, quando são tocados pelo Senhor, eles têm um compromisso, mas eles têm os períodos que eles mandam, né? E uma igreja, nesse momento, uma igreja nos está apoiando, né? E Deus tem usado isto para que a gente possa ter possibilidades. Já compramos algumas casas para eles, compramos algumas casas para ciganos que não tinham mesmo onde morar. Então, tudo isso são fruto das ofertas, fruto do amor dos irmãos que abrem o coração para ajudar nesta obra, não é? E eu gostaria de dizer uma coisa. Eu olho, como eu disse no princípio, às vezes eu olho para trás e assim, digo, Deus, como o Senhor conduz? Quando nós estávamos para ir de Portugal para a Sérvia, uma semana antes, nós recebemos duas profecias. Uma delas não vou falar sobre, mas uma vou falar. Uma missionária, aquele culto de despedida, um domingo de manhã, orando, meu marido não estava no momento, estava somente eu, e aquela missionária profetizou, e ela disse, Deus falando, como Deus sempre fala, vai conosco, vai nos ajudar, vai nos proteger, vai nos usar, né? E uma das coisas que disse, e eu vos darei casas, terras, propriedades, ouro e prata. Então, naquela hora, eu pensei assim, meu Deus, que profecia, eu vou ter que crer mesmo, porque eu nunca recebi casas, nem terras, nem propriedades. Estamos indo para um país pobre. Nós já tínhamos ido lá no ano anterior, por 12 dias, e vimos a pobreza e com quem íamos trabalhar. Eu digo, como é que vamos receber ali o quê? E então, não tínhamos nada de experiência, mas eu não posso duvidar, não é? Crede nos seus profetas e sereis prosperados, né? Os profetas do Senhor. Quando o Senhor usa mesmo o profeta, então nós temos que crer. E nós fomos. E o que é certo, Ana Paula, Deus nos deu logo uma propriedade enorme. O templo, igreja, com terra, com casa lá dentro da casa missionária. Lá. Então, a primeira coisa é uma propriedade. Eu digo, meu Deus do céu, o Senhor falou de verdade. Depois o Senhor foi nos dando, através dos nossos queridos que enviam suas ofertas, fomos tendo possibilidade de comprar algumas casas para eles, baratas, umas casas que não são grande coisa, mas a gente vai ajudando eles a reparar as casas e fazê-las habitáveis, né? E depois são felizes lá dentro. Então, foram várias casas. Já se cumpriu propriedade, casas que passaram, que não era para nós. Quando Deus disse, eu vos darei casas. Então, podia ser que eu pensasse, vou ter muitas casas. Não, eram casas que passavam pelas nossas mãos para eles, né? Terras. Meu Deus, compramos um terreno enorme. Um irmão aí do Brasil mandou uma oferta que foi exatamente, olha, terra baratíssima. Uma terra imensa para os ciganos plantarem, para que tenha alimento para os animais, né? Plantar milho, plantar o que eles querem plantar. Com 600 euros, compramos um terreno enorme, que aquilo ali foi um milagre, foi uma coisa maravilhosa. Eu digo, cumpriu-se outra vez, terras, né? Agora, prata, ouro. Eu digo, Deus, o Senhor vai me dar ouro? Mas eu creio, um dia eu estava varrendo a minha casa, e eu estava assim, varrendo bem distraída, e de repente o Espírito Santo fala, ouro, tesouro. Aí me deu Isaías 45:2. E eu vos darei
eu te darei os tesouros escondidos. Então, eu disse, meu Deus, tesouros, o Espírito disse, almas, vidas, vidas preciosas, que estão escondidas no pecado, na miséria, na idolatria, na feitiçaria, estão escondidas ali, mas eu vos darei esses tesouros escondidos. Então, esses tesouros também estão sendo... isso também está sendo cumprido, né? Deus está cumprindo a sua palavra. Então, louvado seja Deus por isso. Amém, querida. Que lindo. Irmã Claudiceia, para finalizar, Sim, né, querido. qual o recado que você daria, um conselho para a igreja cumprir a sua missão? Amém. Glória a Deus. Que a igreja não se esqueça nunca do ID de Jesus. Como eu disse no princípio, para nós pessoalmente, né, eu digo também para a igreja, hoje em dia há muitas distrações, Ana Paula. Eu nem gostaria de citar quais delas. Né? Eu acho que cada líder vai entender. Há muitas distrações hoje. Né? Eu tenho já idade suficiente, eu tenho 68 anos. E eu sou de uma época em que a igreja realmente pregava o evangelho. Hoje a gente diz investir em missões, né? Naquele tempo a gente via as igrejas locais pregando a palavra, fazendo ar livre. Eu sei que hoje está muito difícil isso. Não quer dizer que tenha que ser a mesma coisa, mas que não se esqueça do ID do Senhor Jesus, que pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Deus dará ideias criativas num tempo em que nós vivemos, que é um tempo difícil, um tempo de pandemia, mas a igreja está por cima de tudo isto. Apesar de restrições, apesar de obedecermos às autoridades, mas o Senhor é aquele que dá estratégias poderosas. Basta nós vermos a caída dos muros de Jericó. Basta nós vermos a batalha com Gideão, que não foi preciso nada. O Senhor era quem lutava. Então, o Senhor dá estratégias tremendas para a pregação do Evangelho. Sabe por quê, Ana Paula? Porque a palavra de Deus não está presa. Isto nos enche de entusiasmo, isso nos enche de esperança, de alegria. Não está presa. Podemos pregar o Evangelho de todas as maneiras. Em nome de Jesus, o Senhor adiante, a vitória é certa. Igreja do Senhor Jesus, não esqueça o ID. Se a igreja esquece o ID, a igreja perde o norte, perde o objetivo de ser igreja neste mundo. E invista em missões, invista nos seus missionários, invista na difusão do evangelho, em nome do Senhor Jesus. Então, orem por missões também. Aquele hino maravilhoso da Isabel Pacheco, o Rei Jesus, o grande general, né? Ele diz, há 3 maneiras de não esquecermos o ID, né? E de cumprirmos o ID. Essas 3 maneiras nós sabemos, não é só o hino que diz, mas nós lembramos com esse hino tão maravilhoso. Nós podemos ir, né? Nós podemos orar e nós podemos contribuir. Então, Igreja do Senhor Jesus, escolha uma desses 3 métodos ou os 3 para fazer missões, não esquecendo o ID de Jesus. Jesus está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vale a pena servir a Jesus e vale a pena pregar o evangelho. São as chaves do reino. Pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios e até ressuscitar os mortos. Aleluia! Glória a Deus. Irmã Claudiceia, fui muito edificada e com certeza os nossos ouvintes também, pelo seu testemunho, pela sua história, pela firmeza, né? Depois de muitos anos de campo,
ainda esse ardor e querendo que outros se despertem. É uma alegria, né? E hoje, nesse dia, nós estamos com a missionária Claudiceia Silveira Ayala, que é casada também com o pastor Manuel Ayala. Eles trabalham com os ciganos na Sérvia, também serviram 22 anos Portugal, ciganos em Portugal, né? E é uma ex-aluna do Betel, né? Foi aluna de João Pessoa do internato. E Claudiceia é gente que faz diferença no reino de Deus. Para a glória dele. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. E hoje é uma alegria e um prazer tê-la conosco. Um pouco da sua história também está no nosso livro da edição Betel Brasileiros, né? Semeadores, quem puder lê-los. Então, eu sempre digo que tem umas pérolas do reino e Deus nos dá essa graça de conhecê-los. Betelinos em Ação é um programa que quer mostrar, né, a graça de Deus sobre os nossos alunos que estão no campo missionário. Muito obrigada, Claudiceia. Quero saber se você tem algo que não foi dito, que não foi perguntado, quer falar para os nossos ouvintes? Eu vou aproveitar essa oportunidade e agradecer pelas orações, Ana Paula, suas orações e de quem tem orado por minha saúde. Eu louvo a Jesus, tudo está a correr bem. E eu continuo pedindo que vocês orem para que nós sejamos muito breve devolvidos ao nosso campo missionário. Também quero dizer, eu esqueci de dizer, que esse tempo que nós estamos aqui, Deus tem levantado pessoas para estarem lá. Glória a Deus por isso. Neste momento, quem está tomando conta do trabalho lá são ex-alunos do Betel brasileiro em João Pessoa. Ele se chama Daniel Pastor é o sobrenome, estudou no Betel, ele é sérvio-húngaro, e ele sentiu chamado missionário, ele e a irmã dele foram estudar no Betel, Cristina e Daniel. Em João Pessoa, terminaram o Betel, voltaram para a Sérvia, glória a Jesus. O Daniel voltou casado com uma menina de João Pessoa, aleluia! Então, Sérvia está numa conexão com o Brasil, glória a Deus. Então, a sua esposa se chama Júlia, e Daniel e Júlia, neste momento, eles estão, se disponibilizaram para estarem com os ciganos lá, enquanto nós estamos aqui. Então, eu peço a oração por este casal também, não é? Este casal missionário, que estão lá, que ele é nativo, né? Eles estão lá, eles passam dificuldades, eles também não têm um sustento garantido, o Daniel tem que trabalhar muito precariamente, não é? O que nós podemos fazer, nós vamos fazendo, mas eles não têm uma estabilidade. Se alguém se sentir tocado por Deus para ajudar esse casal, bem-vindo, em nome de Jesus, estará fazendo missões lá. Ele já tem um filhinho chamado Azaf. Então, continue orando por nós, orem pelo meu esposo. Meu esposo é uma bênção, tem me acompanhado, tem orado por mim diariamente, jejuado, me ungido com azeite. Ele disse, é um propósito do meu coração. Então, nós somos unidos em Cristo, não somente como marido e mulher, mas como companheiros de jornada na obra do Senhor. Então, meu marido é peruano e ele é um cigano autêntico, não é? Um missionário cigano no meio dos ciganos. Eu louvo a Jesus por eles e agradeço, Ana Paula. Muito obrigada pela oportunidade. Estarei sempre à disposição de vocês. Estaremos sempre à disposição. Até o último suspiro. Betelinos em Ação encerra o nosso programa de hoje com Claudiceia Silveira Ayala, a missionária entre os ciganos, gente que faz a diferença no reino de Deus, para a glória dele. Boa tarde a todos e muito obrigada, irmãos, pelos nossos ouvintes que têm assistido o programa, que têm falado, né, e mostrado os nossos ex-alunos. Deus abençoe e até a próxima.